Vamos falar de Vasco. É hoje, nessa sexta-feira, de 8 às 9 da noite, a eleição para a criação de uma empresa ou não, para tocar um potencial construtivo. Tem também sobre DVD Estela. Tem um manifesto de 20 clubes contra a eleição do Salmista City na CBF, Saúde, que o Vasco não faz parte desse manifesto. A gente vai conversar rapidamente sobre isso. E um momento de humor esportivo. O Real Madrid das Américas, um peixe praiano, está eliminado da Copa do Brasil. Olha que eles viveram um mundo paralelo porque contrataram o Neymar. Falaram que iam ganhar tudo no segundo semestre, que o jogo contra o Vasco na estreia do Brasileiro seria barbado. E depois que perderam, entraram num negacionismo maior. Teve um aí, chamou até o Felipe Coutinho, de ex-jogador de atividade. Ironicamente, é um cara que agora deu um furo de reportagem falando salário do Neymar, que nem está jogando, e o cara ganha 21 milhões de reais por mês. Tudo isso desperta, vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E sábado às 6h30 da noite a bola rola. E como rola no Maracanã, estaremos lá. Olha aí, a CBF aprovou nosso credenciamento. Fluminense e Vasco é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, respirando fundo, nessa sexta-feira, de 8 às 9 da noite, a eleição para a criação da SPE, que a SPE é uma empresa para tocar, ser uma empresa ser criada para captar recursos e administrar esses recursos para a obra de ciência januária, ou seja, um potencial construtivo. Bom, todo vascaíno entende que o São Januário precisa ser modernizado, precisa de obras. Eu acho que não tem vascaíno nenhum contra a obra. Bom, ponto. Porém, há grupos políticos, sócios, estatuários, que, ao longo desse processo, para a chamada dessa eleição, na Assembleia Geral, na AGE, durante esse processo, teria que ter reuniões no Conselho Deliberativo para debater. Só que muitos argumentos que, ao longo do processo, a proposta da SPE foram mudando, e sem discussão. E o texto final ficou como uma espécie de cheque em branco para a gestão atual tocar como ela bem quiser. Que, inclusive, remunerar amigos. E há fortes correntes dentro da política do Vasco que estão dizendo que vão votar nesse momento para não. Ou seja, para a criação da SPE não acontecer nesse momento.
a exigência da prefeitura para poder ser construtivo, sair do papel, a criação de uma empresa que tem que depois prestar contas à prefeitura. Mas tem delegados podem se dizer agentes políticos, sócios que não estão vendo transparência nesse processo eleitoral, que eles querem que tenha mais debates para depois sim votarem no sim para a criação da espera. Bom, eu só digo que a gente tem que ficar de olho nessa votação, porque essa votação vai nos dar um parâmetro como será a eleição para presidente no ano que vem. Se o não vencer, desculpem, eu digo que o Levin vocês sabem que é contra desculpe, a venda do futebol, é contra a SAF. Ele diz que tem uma visão romântica que a associação pode dar jeito sozinha. Vive numa bolha com alguns torcedores, ainda tem, mas vamos ficar de olho nessa eleição, porque vai dar mais ou menos um parâmetro sobre o que esperar na eleição para presidente no ano que vem. Bom, e atualizando o departamento médico, o nosso DVD faz já alguns trabalhos aeróbicos com bola, já uma evolução em relação a que ele vinha apresentando, e é possível que depois ele seja entregue, seja liberado na fisioterapia para ser entregue à preparação física e depois aí ser mais uma opção do técnico Fernando Diniz. É uma ótima notícia essa evolução, essa melhora no tratamento do DVD. O Stella, volta e meia, ele sente dor nos ossos, mas também está progredindo no tratamento. E é capaz de, inclusive, um DVD já está disponível ao treinador primeiro que o Stella, mas vamos aguardar as cenas dos próximos campos, mas são duas opções, daqui a pouco o Fernando Diniz terá para o elenco do Vasco. Bom, e ontem teve um manifesto em 20 clubes, a maioria que faz parte da Liga, a Força União, o time da Gávea, o Corinthians, o Mirassol, foram 20 clubes. E o Vasco não está entre eles, que vão boicotar a eleição do Samir Saud para a presidência da CBF. Ele já é presidente da CBF, inclusive já faz despachos, já está morando aqui no Rio de Janeiro, já faz despachos. O Botafogo surpreendeu esse grupo, que falou que vai apoiar o Samir. Eles queriam uma eleição com o atual presidente da Federação Paulista e iam apoiar a eleição dele. Mas o Samir tem boa parte das federações na mão e cerca de 30 clubes que devem, mesmo com esse manifesto, se eleger presidente da CBF, já que é o candidato único. Bom,
que eu vi produtores de conteúdo mais chegados à ideologia da atual gestão do Vasco, dizendo que se o rival da Gávea fez uma posição, o Pedrinho está no oposto, o Pedrinho está correto. Vamos lá. Política do futebol do Vasco, vocês sabem que para mim política do Vasco não presta. Por isso mesmo que eu quero a revenda da SAF, eu apoio a revenda da SAF. Eu queria saber quais são os argumentos, qual é a promessa que o Salmi fez ao Pedrinho para ele apoiar o mais do mesmo. Primeiro que o Salmi nunca comandou federação nenhuma, iria comandar a Federação de Roraima aqui um ano. O pai dele comanda ainda a Federação de Roraima, mas já está há 40 anos no poder. Ou seja, e o Salmi tem 40 anos de idade, ou seja, desde que o Salmi nasceu. E qual é a relevância de Roraima para o futebol, que aí até hoje eu não sei. O cara, eu achava que, por exemplo, na Política Nacional, alguém chegar na presidência, embora não é uma regra, tanto que o ex e o Lula não fizeram essa escala, mas ambos só foram deputado federal antes de ser presidente. Mas eu achava que deveria começar desde o início. Inclusive eu tive um falecido tio meu, o pai do Alex Tocha, abraço ao Alex, que ele se candidatou a vereador 2 vezes, não se elegeu. Mas ele teve uma época que, inclusive, queriam que ele fosse candidato a deputado estadual. Ele falou que não, ele queria começar desde o início. Mas eu achava que tinha que ser vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, depois senador e depois tentar presidente. E como uma empresa privada, você começa de baixo, vai subindo de cargo até chegar a ser o presidente da empresa. E o Salmi, sem comandando nada, clube, federação, nada, vai chegar ao cargo máximo que deveria ser de um cartola no futebol brasileiro, que é comandar a CBF. E tudo indica que ele será uma marionete. Já que ele é apoiado pelos mais, mesmo, inclusive, o Reginaldo Rodrigues. Eu acho que a rivalidade contra o Flamengo dentro do campo, que não existe mais, infelizmente, deveria voltar a existir. O nosso gosto é vencer o Flamengo, ser campeão e vencer o Flamengo. Mas, dependendo do contexto, não tem que estar no lado oposto só porque o rival da Gávea está. Embora o que eles queriam para a presidência da CBF, que é o presidente da Federação Paulista, eu também mais ou menos. No caso, sim, eu gostaria de ter visto o Ronaldo como presidente da CBF, ter sido um jogador, respeitado lá fora. E são 2 cartolas puramente políticos, que ambos serão, mas no mesmo não tem santo nessa história. Mas eu gostaria muito de ouvir os argumentos do Pedrinho, o porquê desse apoio ao Salmi. E vocês, o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos os TVs. Até o papo editorial da hora do almoço e o boa noite, que deve ser um pouquinho mais tarde, para saber o resultado da eleição da AGE, que vai dizer
Foi aprovada a criação da SPE ou não? Até mais.